Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem a todos. Estamos iniciando mais um programa de todo o coração. E eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade de estar aqui com você, refletindo, meditando a palavra de Deus, para que ela seja a luz em nossa vida, para que ela nos conduza ao rumo certo, que é o reino dos céus, o objetivo maior, a meta mais alta que nós possuímos em nossa vida. Pois bem, que bom estarmos aqui sintonizados em comunhão espiritual com Deus, com a sua palavra, através desta meditação. Estamos chegando ao 28º domingo do tempo comum e, mais uma vez, damos sequência ao Evangelho de São Mateus. Desta vez, no capítulo 22, versículos 1 a 14. E também, mais uma vez, uma meditação de uma parábola que o próprio Senhor nos conta. Mas como Ele é sábio, é a sabedoria divina. Por isso que Nossa Senhora também é chamada de sede da sabedoria, porque aquele que é a verdade absoluta, a divina sabedoria, residiu, habitou no meio de nós através do ventre sagrado de Maria, a sede da sabedoria. Muito bem, essa parábola lindíssima nos conta a história, mais uma vez, do reino dos céus. Por isso, o evangelista São Mateus inicia esta parábola colocando nos lábios de Jesus a seguinte expressão: o reino dos céus é comparável. Nada há que se possa igualar aqui na terra ao reino dos céus. Nenhum reino deste mundo chega perto ao que é verdadeiramente o reino dos céus. O reino dos céus pode somente ser comparado para que nós tenhamos uma simples noção, a mínima ideia da sua grandeza e da sua beleza. Pois bem, ali nesta parábola se compara o reino dos céus com um banquete nupcial. Notem bem, aquelas pessoas que estão sendo convidadas não são pessoas famintas que estão em busca de uma simples refeição. Também não é apenas um banquete qualquer, é um banquete festivo, é um banquete nupcial, que nos faz lembrar, sobretudo, a aliança que Deus estabelece conosco, a aliança que Deus tem com o seu povo. Por isso, o reino dos céus é exatamente essa conformidade com uma aliança, a antiga aliança vivida pelos profetas, pelos patriarcas, e a nova e eterna aliança vivida através do sangue do Cordeiro, do banquete do Cordeiro, do esposo, que é o próprio Cristo. Muito bem, então meditando esta parábola, a gente já começa a descobrir duas coisas, as duas que me referi. O reino dos céus é comparável a um banquete nupcial, a um banquete festivo. Muitos são os convidados. O rei dá esta ordem, já que os primeiros convidados, o povo da antiga aliança, não aceitou, por se considerar já o povo justificado em sua fé, em sua própria justiça, então vão agora as ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente porque Israel não aceitou o chamado de Deus em Jesus Cristo. O povo judeu foi o primeiro a ser convidado para o banquete do rei, mas não quis. Rezemos pelo povo judeu, rezemos pelos israelenses que nestes dias de guerra sofrem com os ataques terroristas
e atacam. Nenhuma guerra é santa, nenhuma guerra é justa. Por isso precisamos rezar pela paz. E quem são os novos convidados? Os novos convidados apresentam também o povo simples de Israel, aqueles que acreditaram em Jesus, mas representam principalmente a grande massa de pagãos. Pagãos que foram convidados a entrar no reino dos céus e aceitaram. Eles perceberam que tudo estava preparado, que o banquete estava pronto. Infelizmente, aqueles primeiros convidados não aceitaram e, pior ainda, se recusaram. Aqui também cabe-nos um mea-culpa, um conhecimento da nossa própria realidade, uma tomada de consciência. Muitas vezes Deus nos convida, Deus passa e nos chama através de uma mensagem, nos chama através de alguém, e nós recusamos o convite a participar daquele banquete. Entretanto, outras pessoas aceitam, acolhem o chamado de Deus. Por isso que o sacerdote, quando nos apresenta a Eucaristia, uma das fórmulas litúrgicas de nos apresentar o Cristo ali presente, nos diz: felizes somos nós, os convidados a participar do grande banquete de Jesus. Ao que nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diga apenas uma palavra e eu estarei salvo, serei salvo. Pois bem, nós somos felizes porque somos convidados. Notem bem, aquele rei que fez o convite, que formulara o grande convite para que as pessoas participassem do seu banquete, ele consegue encher a sala de convidados. Aqui é muito interessante porque estão ali todos os convidados que foram chamados de última hora. Mas é importante que nós frisemos: todos significa bons e maus. A sala se enche, e o termo grego está exatamente para ser traduzido desta forma: a sala se enche, com bons e maus. Coxos, aleijados, cegos, é como São Lucas descreve no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 21. No entanto, Mateus introduz o episódio dos convidados sem a veste nupcial, que falta no relato do evangelista São Lucas. E aqui, mais uma vez, eu volto ao versículo anterior. A sala se enche de pessoas boas e más. No entanto, São Mateus observa que havia um convidado sem a veste nupcial. E o próprio rei pergunta-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? E o homem nada respondeu. Nós poderíamos também nos perguntar: mas como é que acontece isso? As pessoas foram convidadas de última hora, trazidos às pressas da rua para o banquete. Como é que eles poderiam estar trajando uma veste própria para uma circunstância festiva? Explico. Notem que o versículo anterior falava de que a sala se encheu de todo tipo de pessoas, boas e más. Assim também é a igreja. A igreja tem pessoas santas, tem pecadores, tem mais santos e menos santos, mais pecadores e menos pecadores. Acontece, porém, que não basta confessar a sua fé em Jesus Cristo e participar do banquete eucarístico. É necessário, sim, a veste nupcial. E o que é que vem a ser, afinal, essa veste de núpcias, esta veste festiva? Significa, ou simboliza nesse trecho, a pureza de uma vida em conformidade com a palavra ou com a mensagem de Jesus. Somente quem estiver vestido com esta veste nupcial
tem o direito de participar do banquete do rei, não apenas de encher a sala, não somente de estar em sua casa, mas de participar do seu banquete. Por isso, é necessário para ter a veste nupcial, repito, uma vida em conformidade com as exigências de Jesus. É que a gente tem também as nossas exigências. A gente quer, ou a gente pelo menos deseja que Deus se conforme ou se amolde aos nossos planos, aos nossos projetos, que muitas vezes são de mundanidade ou de imundície. Mas nós sabemos que é o contrário, nós que temos que fazer a vontade de Deus, nós que temos que nos conformar à sua santíssima vontade. E como é que acontece isso? Para que tenhamos ou para que vivamos uma vida em conformidade à vontade de Deus, em que estejamos trajados com a veste nupcial. É exatamente uma vida de conversão, que poucas pessoas admitem. Admitem ou podem até querer e desejar muito os céus, mas não se comprometem com a exigência diária de conversão. A nossa vocação ao chamado de Deus quer dizer isso. O amor de Deus quer ser conhecido e quer ser amado. E nós precisamos mudar de vida. Nós necessitamos de conversão. E o que vem a ser uma conversão sincera, gradativa ou contínua? É amar a sua vocação mais sublime. É amar o próprio Deus. É amar a própria vontade de Deus. Por isso, não basta estar na igreja. Ninguém, sem a conversão do seu coração, sem o compromisso de conversão, ninguém será digno da graça de Deus. É esta graça que nos chama não apenas a lotar igrejas, a encher os bancos da igreja, mas é a graça de Deus que nos torna dignos por uma vida de conversão, que vai nos fazer então dignos de vestir a veste nupcial, aquela mesma veste branca que um dia no batismo nós recebemos, a veste branca com a qual a nossa alma deve estar trajada, para que um dia possamos adentrar no reino dos céus. Bem, queridos irmãos, mais uma parábola, mais um capítulo do Evangelho de São Mateus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para a nossa própria conversão, para estarmos com Ele na sua festa, mas sobretudo no seu banquete. Ele é penhor, é antecipação daquele outro banquete que no reino dos céus haveremos de desfrutar de forma eterna e, consequentemente, numa felicidade que nunca se acaba. Nós concluímos este primeiro bloco do programa De Todo o Coração. Vamos agora àquele intervalinho bem rápido e muito básico e em seguida voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Nós vamos ter agora a participação do Padre Aloísio Ricardo, o momento da direção espiritual. Afinal, como é que eu posso conformar a minha vida à vontade de Deus? Como é que eu posso me converter? É tão difícil a gente mudar de vida, mudar de ideia, mudar de caminho. A direção espiritual certa e segura vai com certeza nos ajudar nisto. Meu irmão, minha irmã, como é bom estar com você a cada encontro deste nosso momento espiritual de interioridade, juntamente com Dom José Rui e com o Padre Adriano, para que juntos possamos percorrer o caminho da vida interior. É preciso também olharmos para as realidades visíveis e as motivações do nosso coração. A que nós estamos nos apegando ou estamos apegados? E o que motiva
o teu coração a procurar, a buscar, a ir na direção de algo que é novo e que lhe faça feliz. É sobre isso que nos alerta hoje a nossa meditação. Como estamos buscando a felicidade? Há alguns que podem pensar que a felicidade é encontrada nos bens, nas coisas que têm. Outros podem imaginar que a felicidade esteja em ganhar muito dinheiro. Até parece conto de fadas isso. Outros até imaginam que a felicidade está em ter grandes ou muitas coisas. Felicidade não se trata de ter algo, mas ter alguém, ter Deus. Quem tem Deus é feliz. Quem tem Deus encontrou, de fato, a razão de toda a sua existência. Porque sabemos que somos finitos. Sabemos que temos limitações, temos fracassos e fraquezas, temos medos, mas nada disso nos impede de viver o grande convite que Jesus nos faz de entrarmos na festa, nas bodas, de entrarmos nesse banquete hoje, como nos recordará o Evangelho deste domingo, em que o dono da festa mandou preparar esse banquete. E mesmo convidando tantos e muitos, alguns justificaram, alguns não puderam ir, mas o interessante, nada impede que o grande anfitrião, que o dono da festa, tenha o ambiente povoado, habitado por outros. A limitação nunca será impedimento de você encontrar o caminho do céu. Ser ou ter alguma debilidade ou fraqueza não será impedimento se houver da sua parte a humildade. São Francisco de Sales vai nos dizer que mais vale um carrinho de mão cheio de fraquezas e defeitos na nossa vida, cheio de limitações, cheio de dificuldades, mas conduzido pela humildade, por um coração humilde, uma pessoa que busca humildemente a Deus, reconhecendo-se frágil e fraca, do que uma carruagem de virtudes, de qualidades, de boas e muitas reputações, de muitos e muitos reconhecimentos ou títulos, mas conduzido pelo orgulho. A humildade, mesmo que aponte as nossas fraquezas, não nos tirará do banquete, mas o orgulho nos faz rejeitar o reino de Deus, nos faz rejeitar a festa preparada para nós. O orgulho nos faz perder a alegria de celebrar com Deus e em Deus as nossas lutas, a nossa vida, as nossas conquistas. Meu irmão, minha irmã, Jesus alerta no Evangelho ainda, nesta parábola, como é importante que nós nos deixemos vestir com as vestes próprias para este encontro, esta festa. E as vestes são dadas pelo próprio Cristo Jesus, as vestes da salvação, as vestes do coração convertido, a veste da santidade. A roupa imprópria para entrar no reino é o pecado. Alguém que não renuncia ao pecado, ao mal, não se sente apto à vontade de estar na presença de Deus. Não deixe que as vestes de morte ou as vestes de luto ou ainda as vestes das angústias lhe impeça
de se alegrar na presença de Deus e de viver com Ele todos os dias esta santa comunhão, esta santa Eucaristia, este santo encontro que nos dá verdadeira felicidade. Que o Senhor abençoe sua vida, fique na paz do Senhor. Vocês já perceberam que nós começamos a usar na Diocese de Caruaru o novo Missal Romano, na terceira edição típica da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. É o que Padre Adriano Davi está nos ajudando a entender as mudanças. Os sacerdotes e o bispo também estamos nos adaptando, pois as aclamações mudaram, algumas palavrinhas também das orações também foram alteradas, trazendo-nos um sentido mais profundo e uma proximidade ainda maior do texto original em latim. Padre Adriano vai dar os detalhes, vai nos explicar direitinho como é que nós podemos rezar a missa, porque missa bonita, missa boa é aquela que é bem rezada. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Este é o nosso bloco sobre liturgia, um bloco que a gente partilha um pouco sobre a ação litúrgica na nossa Diocese de Caruaru. No programa passado, se você se recorda, a gente conversou um pouco, apresentou um pouco sobre a terceira edição do Missal Romano. Para nós, a terceira tradução, porque a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil concluiu a tradução e no último mês de março deste ano, a Santa Sé, o Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, aprovou a nossa tradução, aprovou a nossa edição brasileira desta terceira edição do Missal Romano. E a partir daí, a CNBB começou num trabalho de impressão do Missal e no último final de semana chegou à nossa Diocese de Caruaru. E se você participou da Eucaristia nestes últimos finais de semana, já percebeu algumas mudanças na linguagem, na expressão, na forma de concluir a oração. Então, algumas mudanças foram necessárias para a gente buscar sermos mais fiéis ao texto original, o texto em latim, e também algumas alterações no santoral, na parte dos santos. Quantos santos foram canonizados e beatificados de 1975 para cá? João Paulo II canonizou tantos, Bento XVI outros tantos, e o Papa Francisco também. Então estes santos, quando o Papa determina que entre no calendário universal, eles devem estar no Missal Romano. Então esse Missal, ele é sempre vivo. A liturgia é viva. A liturgia é aquela celebração, aquele meio no qual nós alcançamos esta salvação de Deus, no qual nós podemos tocar e experimentar Jesus vivo e ressuscitado nas nossas assembleias. Mas a pergunta que a gente pode fazer neste nosso bloco, quais foram as mudanças principais para você participar melhor da ação litúrgica, para você celebrar melhor? A primeira delas, se você percebeu, se teve a oportunidade de rezar, é no confesso. Antes, a gente rezava, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora, nós iremos rezar por minha culpa, minha tão grande culpa. 3 vezes. Por que essa mudança? Porque o texto original do latim traz as 3 vezes esse bater no peito por 3 vezes e dizer minha culpa, minha tão grande culpa. Você vai perceber também que na oração eucarística, nas nossas respostas, nas respostas que os leigos dão dentro desta oração eucarística, houve algumas mudanças. Se mantém uma harmonia depois da primeira epíclese, depois que pede o Espírito Santo sobre os dons,
E também vai se manter uma harmonia na segunda epíclese sobre os comungantes, sobre a Assembleia. Serão únicas em todas as orações eucarísticas. Você percebeu também que na conclusão da oração da coleta, da oração do dia, aquela primeira oração que o padre faz, uma mudança. Nós não dizemos mais por Cristo nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Mas aumentou, não é verdade? Então nós estamos dizendo por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, e aí a gente responde amém. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para responder o nosso amém. Está mais completo, pegando, repito, do texto original do latim. Então, o que eu posso dizer neste nosso bloco, neste nosso programa, é justamente, primeiramente, escutar, perceber quais foram as mudanças na linguagem, como é que o padre está rezando, como é que ele está pronunciando aquela oração. Eu tenho que esperar mais um pouco para poder responder e irmos aos poucos nos adaptando à nova tradução, à terceira edição do Missal Romano. A experiência primeira é justamente essa de escuta, de prestar atenção, de rezar com aquelas palavras. Os folhetos litúrgicos, acredito eu, só estarão disponíveis com a nova edição no primeiro domingo do Advento, que é quando será obrigatório para todo o território nacional. Até lá, cada comunidade vai justamente entrando, se adaptando a esta nova linguagem, a este novo jeito de responder, de participar da celebração da Eucaristia. Lembre-se sempre, a liturgia nos forma. A liturgia, a ação sagrada, é o meio que nós temos de alcançar a salvação deixada por Jesus. E nós alcançamos essa salvação quando a gente vai se deixando moldar por esta mesma liturgia. Escute, participe, reze, responda, cante, se envolva com a celebração. Não seja um mudo espectador que está ali como num teatro assistindo à ação sagrada. Não, reze, participe, mergulhe naquela ação sagrada que você colherá os frutos verdadeiros de uma participação ativa, plena e consciente da celebração litúrgica. Deus abençoe a sua casa, a sua família e que a gente possa sempre celebrar bem os sagrados mistérios, aproveitando enquanto Deus nos dá a graça de bebermos desta riqueza. Bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração amanhã. Chegamos ao final do programa De Todo o Coração, com aquela certeza que está em nosso coração, a certeza que nos é dada pela nossa fé. Nós somos felizes. Somos felizes, sim, porque somos convidados a participar do grande banquete de Jesus, que é a Santa Missa. Infelizes, tristes, quando perdemos no domingo a oportunidade ou a possibilidade de participar do banquete do Cordeiro de Deus. Tudo isso nos serve de reflexão, mas tudo isso também é um apelo à nossa consciência de fé, para nos lembrar sempre que nós somos responsáveis, primeiro pela nossa conversão, de ter uma vida digna, uma vida em conformidade com a palavra de Deus, mas uma vida que não apenas nos possibilite entrar na igreja, lotar a igreja, mas ser digno, sim, de participar do banquete do Senhor. Um abençoado final de semana para você e para sua família. Fique com Deus, que Ele lhe abençoe com as bênçãos de saúde, de paz e de muitas alegrias. Um bom final de semana e até o próximo programa De Todo o Coração. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS.
Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.